Olá pessoal, meu nome é Pablo, sou professor de matemática e esse vai ser a primeira aula de um conjunto de aulas que vai fazer parte de uma gamificação que eu estou fazendo para o pessoal do oitavo ano lá do Colégio Tiradentes. É, vai ser aula sobre geometria plana e essa primeira aula vai trazer conceitos básicos, certo? E esses conceitos básicos servem para toda a construção que a gente vai fazer a partir de agora até o último obstáculo, o último desafio que eles vão ter nessa gamificação. Então, toda esta aula vai ser baseada em conceitos básicos, certo? Elementos básicos que a gente usa para construir toda a geometria plana. O que é interessante é que ela vai servir de base para vocês, certo? Principalmente os exemplos, além do conteúdo dos exemplos, e como vocês devem resolver todas as questões que estão lá no primeiro obstáculo e obter o XP de vocês, a experiência, né? Para que vocês consigam a maior nota possível e possam também ganhar a bonificação extra lá que vocês sabem que tem lá no manual de vocês. Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente sabe é que existem alguns elementos básicos que não têm conceito, certo? Eles são utilizados, mas eles não têm um conceito intrínseco assim que eu possa dizer, é assim que se faz. Mas de tanto a gente usar, a gente leva esses conceitos da seguinte forma, certo? Eu tenho o primeiro, que é o ponto, certo? Esse aqui é o ponto. Geralmente ele tem a nomenclatura de uma letra maiúscula, não é uma letra do nosso alfabeto, só que maiúscula. Este é o elemento mais básico de todos, certo? A partir de vários pontos a gente consegue desenhar a reta. Deixa eu desenhar uma reta aqui, certo? Esse conceito de vários pontos juntos já vem mais da geometria analítica, mas a gente pode utilizar. E a reta, certo? É representado por uma letra minúscula, ok? E o outro elemento é o que a gente está desenhando em cima dele, que é o plano, certo? Então o ponto e a reta são elementos que são desenhados no plano. É por isso que é chamado de geometria plana. Porque tudo que a gente vai fazer é feito num plano. A gente vai conseguir ver isso tudo em duas dimensões. Ok? Esses são os elementos básicos que servem de apoio para tudo que a gente vai construir a partir de agora, certo? Utilizando essa imagem, a gente consegue perceber que o ponto A não pertence à reta R, porque ele está fora da reta, certo? Existem pontos que possam pertencer a essa reta. Eu vou colocar o ponto B aqui. O ponto B pertence à reta R. Então, o ponto pode ou não pertencer à reta, certo? Essas são coisas básicas que a gente tem que entender. Então, o ponto pode ou não pertencer à reta. As retas, ela tem uma peculiaridade. Eles têm dois tipos de posições, certo? Deixa eu colocar aqui. Vou desenhar de duas cores diferentes. Vou desenhar essa reta aqui. E vou desenhar outra reta com a mesma inclinação, só que com o lápis vermelho. Só com o lápis vermelho. O que é que a gente tem aqui? Tanto a reta, vou chamar essa aqui, essa reta de S e essa reta vermelha de R. São as letras que a gente mais usa para reta, certo? Essas duas retas elas são paralelas. R é paralelo a S. Por que são paralelas? Porque elas nunca vão se encontrar. Como elas têm a mesma inclinação, elas nunca vão ter pontos em comum. Nunca vão ter pontos em comum. Os pontos são diferentes, certo? Assim vão ter pontos distintos, porque ela tem a mesma inclinação. Já se eu pegar uma reta aqui azul, certo? Vou pegar uma reta azul aqui e vou colocar uma inclinação diferente nela. Ok?
essa reta azul, ela é concorrente, certo? Vou chamar essa reta de reta T. Essa reta T é concorrente a S e a R. Se uma reta é concorrente a R, ela vai ser automaticamente concorrente a S, porque ela vai ter uma inclinação diferente de R, logo ela vai ter uma inclinação diferente de S, ok? E essa reta, quando toca em R, ela vai ter um ponto aqui de encontro. Esse é o ponto comum de duas retas concorrentes. Chama esse ponto A. E aqui na reta S, ela vai ter o ponto B, certo? Esses pontos, eles são pontos comuns entre a reta T e a reta S e R, certo? Como eu estou dizendo, A pertence a R e A pertence a T. Mas A não pertence a S, ok? O que a gente está vendo? O A está aqui, ó, em T e em R. Olha, o B pertence a S e o B pertence a T. Mas o B não pertence a R, certo? O B está fora de R, é um ponto fora do R. Existe uma coisa muito interessante, é que se eu tenho uma reta, vou pegar essa reta T, certo? Eu tenho a reta T e eu tenho esse ponto C aqui fora. C. Só existe uma reta que passa por esse ponto C, que é paralelo à reta T, certo? Que é a reta que vai ter a mesma inclinação de T. De T aqui, ó. Essa reta vai ter a mesma inclinação aqui, certo? Só existe essa reta, que eu vou chamar de X. Só existe essa reta X que é paralela a T, que passa pelo ponto C. Qualquer outra reta que passar pelo ponto C, ela vai ser concorrente a T, porque ela vai ter outra inclinação, não vai ter a mesma inclinação que T. Então, só existe uma reta, certo? Que passa pelo ponto C. Então, C pertence a X e X é paralelo a T, ok? É isso que acontece. Só existe uma reta que passa pelo ponto X que é paralelo a uma reta já existente, ok? Nesse caso aqui também poderia achar uma reta que passa por C que seja paralelo a R e a S. Basta pegar a mesma inclinação da reta R. Uma coisa interessante é 3 pontos. Se eu tenho 3 pontos, certo? Esses 3 pontos podem ser colineares ou não colineares. Como assim? Se você olhar de cima, eu consigo encontrar uma reta. Tomara, né? Que eu fiz sem auxílio de nada. Eu fiz apenas no olhômetro. Pronto, vou pegar essa aqui. Já de baixo, olha só. O que é que a gente tem aqui? É que nessa aqui, ó, tem o ponto A, B e C. B e C, certo? Que pertence à mesma reta. Esses pontos são chamados de colineares. Eles têm uma característica muito interessante, é que se eu pegar a distância de AB mais a distância de B até C, que são as duas menores, isso vai ser igual à maior distância, que é a C. Já neste aqui, ó, também que eu vou ter A, B e C, são pontos não colineares, certo? E se eu fizer AB mais BC, isso aqui vai ser maior do que AC.
certo? Por quê? Porque se eu ver aqui, eu não tenho, daqui até aqui eu vou ter uma distância maior do que a daqui até se o ponto B fosse aqui, dentro da reta, ok? Essa aqui a gente vai ver futuramente, que é a desigualdade triangular. É a condição de existência para que tenha um triângulo, certo? É que a soma de dois lados tem que ser maior do que o terceiro lado, certo? Geralmente a soma dos dois menores tem que ser maior que o maior lado. É isso que a gente coloca, mais ou menos assim. Certo? Essa é a condição de existência de um triângulo. Se a gente pode ver que a gente pode desenhar um triângulo, certo? Então, um triângulo só pode ser desenhado se os três pontos não forem colineares. Existem algumas coisas que a gente precisa saber também, certo? Que partições da reta. Partições da reta. Deixa eu pegar aqui. Certo. Lembrando, a reta não tem nem início nem fim. É por isso que ela tem aquelas setinhas ali nos dois lados. Eu percebo que toda vez que eu desenho a reta, eu coloco duas setinhas, duas pontinhas, de um lado e do outro. É porque ela está dizendo que não tem início nem fim. Já aqui eu vou ter a primeira. É uma semi-reta. Certo? Que ela tem início, tem origem, mas não tem término, certo? Ela é um pedaço da reta, um pedaço extremamente grande, porque como ele não tem fim, ele é imensurável, não tem como tirar a medida dele. Já nesse de baixo aqui, nós temos B e C. Isso aqui é um segmento de reta, certo? Esse segmento de reta tem início e fim, certo? E por ele ter início e fim, ele é muito utilizado nas construções geométricas, certo? Na geometria plana em si. Porque a gente consegue mensurar, a gente consegue tirar medida, a gente consegue dizer qual o tamanho dela, certo? Então aqui é muito interessante porque a gente consegue medir, dizer o tamanho. A partir desse tamanho, certo? A gente consegue encontrar alguns pontos interessantes. O ponto que tem esse segmento de reta é o ponto que divide ela em duas partes iguais. Vou chamar aqui de M. M é chamado de ponto médio. Por que ponto médio? Porque ele divide o segmento em duas partes iguais. E como o segmento de reta é mensurável, eu consigo medir a distância de B até M e de M até C. Como eu consigo fazer isso? B até M é igual de M até C, de M até C, que nada mais é do que eu pegar o segmento todo e dividir por 2, certo? Essa é a característica que o ponto médio faz. Ele pega o segmento todo e divide em duas partes iguais. Agora que a gente viu os conceitos e elementos básicos, a gente consegue responder alguns exemplos que a gente tem aqui. Deixa eu arrumar aqui para ficar só um exemplo aqui em cima. Pronto. Arrumado. Olha só. Na figura, a distância de O até A é 2 centímetros. Então, vou pegar aqui no laranja. Daqui até aqui eu tenho 2 centímetros. Certo? De A até B, eu vou pegar em azul aqui, ó. De A até B eu tenho 3 centímetros. Se M é o ponto médio de AB, olha, M pega o segmento AB e divide em duas partes iguais. Então eu tenho lá AB, que é igual a 3. Então de A até M é igual de M até B, que é pegar o segmento AB e dividir por 2, que é a mesma coisa que pegar 3 e dividir por 2, que vai dar 1,5 centímetros. Então a gente já sabe a distância de A até M
e de M até B. Se P e Q dividem o segmento AB em três partes iguais, olha outra coisa interessante, o ponto P e Q divide o segmento AB em três partes iguais. Então eu estou dizendo assim, ó, eu estou dizendo que de A até P é igual de P até Q, que é igual de Q até B, que é dividido em três partes iguais, que nada mais é do que pegar o segmento AB e dividir em três partes iguais. Então seria 3 dividido por 3, que vai dar 1 centímetro. Calcule o comprimento de OM e OP. Olha, vamos lá. Vou pegar aqui em vermelho. Eu quero do O até o M. Eita, OM. Eu sei a distância do O até o ponto A. E eu sei a distância do ponto A até o ponto M. Então, OM nada mais é do que OA mais AM. Isso acontece porque esses três pontos são colineares, como a gente falou em cima. Então, eu tenho que de O até A é 2 centímetros. De A até M é 1,5. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3,5 centímetros. O próximo ponto que ele quer é de O até P. Olha, eu quero de O até o P. Olha, de O até P nada mais é do que de O até A, que eu conheço, mais de A até P, que eu também conheço. Tá aqui, ó. A gente calculou isso. Como esses três pontos são colineares, isso é verdade. Então, eu tenho que vai ser 2 mais 1, que vai dar 3 centímetros. OA vale 2, AP a gente descobriu que vale 1, então 2 mais 1, 3 centímetros. Acabou a questão. Tá vendo que não é difícil? Basta a gente entender os conceitos básicos que foi dito acima. Se vocês tiverem dúvida nos conceitos, volta à aula, assiste a parte do conceito de novo para depois voltar aqui para as questões, certo? Vamos ver a próxima. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Pronto. Tá aí. Deem pause nesse vídeo, tentem responder e depois verifiquem que os cálculos que vocês fizeram foi igual ao que eu fiz. Então, vou dar um tempinho, dei um pause. Beleza. Agora que você já respondeu, a gente pode continuar, ok? O segmento AB tem comprimento igual a 16. Se M é o ponto médio do segmento AB e N é o ponto médio do segmento MP, e se P é o ponto médio de AN, determine o comprimento de AP. Sem ver a figura, às vezes parece meio torto, né? Muito difícil de se fazer. Então desenhe a figura. Torna o seu exercício mais fácil, certo? Vamos desenhar a figura. Tá aqui o segmento. E o segmento AB. Do A até o B. Tá o segmento. Eu sei que essa distância toda tem 16 centímetros. Certo? Então, de A até B eu tenho 16 centímetros. Aí eu vou pro primeiro. M é ponto médio de AB. Então, M vai estar no meio. M vai estar no meio. Certo? Dividindo o segmento em duas partes iguais. Logo, essa distância daqui até aqui seria 8 centímetros. Como daqui até aqui também seria 8 centímetros. Até aí tudo bem. A gente só está usando o conceito do ponto médio. N é o ponto médio de MB. Ah, então aqui no meio eu vou ter o N, que vai dividir esse igual a esse. Então, se eu tenho 8, isso aqui vai valer 4 centímetros. E isso aqui vai valer 4 centímetros. E P é o ponto médio de A até N. Ah, vamos botar aqui de outra cor. Ele quer aqui, ó.
P é o ponto médio desse segmento aqui. E isso tudo tem quanto? Olha, a gente pode calcular. De A até N é a mesma coisa que eu pegar de A até M e de M até N, que são números que eu tenho. E como os três pontos são colineares, isso é verdade. Então, de A até M é quanto? De A até M é 8 centímetros. E de M até N é quanto? É 4 centímetros. 8 mais 4. 8 mais 4. Acho que eu apertei aqui sem querer. 8 mais 4 é 12. Ok? Mas o P é o ponto médio de 12 de AN. Então P vai estar mais ou menos por aqui, ó. P vai estar por aqui. E ele quer que eu determine o comprimento de segmento AP. Olha, o que que eu sei? Que eu sei que daqui até aqui, certo? De A até P é a mesma coisa que eu pegar a distância de A até N e dividir por 2. Por quê? Porque P não é o ponto médio de A até N. Então isso aqui é a mesma coisa do que 12, que eu acabei de achar, dividido por 2, que é igual a 6 centímetros. 6 centímetros. Então o ponto de AP, a distância de A até P é 6 centímetros, porque ele é o ponto médio entre A e N. Ó, tá vendo que desenhando sai mais fácil? Se você desenhar, você consegue ver as figuras e calcular mais tranquilamente. Vamos para o último exemplo. Os pontos A, B e C são colineares. Se é colinear, serve aquela ideia de que o que está no meio, certo? Se eu somar a distância de um extremo até o que está no meio e desse meio até o outro extremo, vai ser a soma dos extremos. Aí diz A, B e C são colineares com C entre A e B. Vamos desenhar. Vamos desenhar a base aqui. Geometria, a ideia é desenhar. Certo? Eu tenho aqui. Eu tenho ponto A e B. A e B. E eu sei que C está aqui no meio. C está no meio, porque ele diz que C está entre A e B. Se AB é 20, então ele está dizendo que essa distância daqui até aqui é 20 centímetros. E o segmento CB é o triplo do segmento AC. Quando ele diz que CB é o triplo de AC, quer dizer que C está mais perto de A. Então C está por aqui. E se essa distância daqui para aqui é x, que eu não conheço, daqui até aqui é o triplo, 3x. Determine o comprimento de cada um desses segmentos. Então ele quer saber AC, que eu não sei, e CB, que eu também não sei. Mas eu sei essa relação que ele acabou de dizer, que x e 3x. Então, como eles são colineares, eu sei que, ó, se eu somar AC mais AB, então mais CB, vai dar aquele pedacinho ali, ó. Vai dar esse pedacinho todo aqui, ó, AB. Vai dar AB. Porque eles são colineares. Se eu pegar os dois menores e somar, vai dar o maior. Ah, mas AC é quanto? É x. E CB é 3x. E AB é 20. Então acaba encontrando uma equação. Eu tenho que 4x é igual a 20. Que x é igual a 20 dividido por 4. Que x é igual a 5. Eu botei centímetros aqui, né? Mas vou até tirar, porque ele não tem unidade de medida. É como se fosse só o valor. 5. Então, o que é que eu quero? Eu sei que AC é só o valor de x. E x é 5, então AC é 5. Já CB é o triplo de x. Então, é 3 vezes 5, 15. Então, tá aí a primeira parte, certo? A gente vai ficando por aqui. Curtam, certo? Comentem, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas, certo? Eu vou estar acompanhando toda essa gamificação. E cuidado, certo? Aproveitem para ganhar aquele prêmio extra que está lá, que é o Prêmio Explorador do Conhecimento. Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.